Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, queridos e queridas amados do Senhor. A paz e a graça estende ao coração de cada um de vocês nessa tarde maravilhosa aí, né? De segunda-feira, feriadão aí, né? Nacional, 2 de novembro já, né? Que bom, né? Graças a Deus, pois até aqui o Espírito Santo de Deus, né, nos confortou, nos fortaleceu. Já entramos no mês 11, um mês antes aí de finalizar o ano de 2019. Quero te dizer que Deus é bom, todo o tempo nosso Senhor Jesus é bom. Quero te dizer que o nosso Pai Celestial tem cada dia mais para mim e para você. Quero convidar vocês agora essa tarde maravilhosa, fechar o olho de vocês, curvar a tua cabeça, pois eu quero orar com vocês. Amém? Pai de graça, Pai de bondade, nós agradecemos, meu Deus, por essa tarde maravilhosa que o Senhor nos deu. Agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida, Pai, mais um tempo que o Senhor vem nos dar, meu Pai, com um propósito, meu Pai, de oração, buscar sempre de Ti, Pai, cada vez mais, meu Deus, um alicerce, meu Pai, de meditação e reflexão na Tua palavra. Pai Celestial, Pai de graça, já agradeço para cada família, meu Pai, que irá assistir esse vídeo, a cada família que entrar, meu Pai, sobre essa live, cada família que visualizar essa live, que o Espírito Santo do Senhor sejais com cada um delas, Senhor. Espírito Santo de Deus vai nos trazendo cura, vai nos trazendo bálsamo, vai nos trazendo a cada dia, cada manhã um renovo. Pai Celestial, Pai de graça, já clamamos, meu Pai, por cada família, por cada casal, para que o Espírito Santo do Senhor entre, meu Pai, em cada casa e faça segundo é a tua obra. Pai Celestial, Pai de graça, nós também já repreendemos, meu Pai, toda enfermidade, meu Pai, toda devasteza de Satanás, meu Pai, toda enfermidade física, enfermidade de alma, enfermidade espiritual, que o Espírito Santo do Senhor sejais conosco, e com as tuas pisaduras nós declaramos, meu Pai, sarados, sarados, meu Pai, pelas tuas mãos e pela tua destra. Pai Celestial, Pai de graça, vai nos direcionando, nos dando força, sabedoria, vai nos ensinando, meu Pai, com a tua palavra, vai abrindo os nossos entendimentos, para que os nossos ouvidos estejam, meu Pai, sensíveis a ouvir tua voz, vai abrindo os nossos olhos espirituais, para que os nossos olhos estejam sensíveis a ver, meu Pai, as grandezas, meu Pai, as maravilhas que o Senhor ainda hei de fazer por nós. Pai de graça, Pai de bondade, também clamamos, meu Pai, para que o Senhor venha nos amadurecer a cada dia, cada manhã, para que o Senhor venha nos ensinar, meu Pai, a suportar os dias difíceis, os dias de escassez. Pai de graça, Pai de bondade, vai, meu Pai, trabalhando todo o tempo no nosso exterior. Tira, meu Pai, sobre nós, meu Pai, tudo que não pertence ao Senhor, e ajude-nos a cada dia, a cada manhã. Aleluia, glória a Deus, amém, 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 queridos. Deus é bom. Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa ir alcançar os vossos corações, né? Hoje, amanhã e sempre, que o nosso Deus vem falar ao meu e seu coração através da vida de Abraão. Amém? A palavra do Senhor hoje é uma palavra maravilhosa que é caminhando pela fé. E nada mais menos que trazer para vocês esse homem que fez uma parte tremenda aí da Bíblia, que foi Abraão, que entendeu o propósito do Senhor, que ouviu o chamado do Senhor e deu uma continuidade nos projetos que Deus tinha para mim e para você. Deus usou a vida de Abraão, enviando Abraão aí a caminhar, né, por um período de tempo aí para poder de fato, né, fazer a obra do Senhor. Então eu quero te pedir para que vocês não dispersem, não deixem os ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Abra os olhos espirituais de vocês, para que você possa receber essa palavra que é viva e eficaz. Amém? Quero também, sim, pedir o esposo aqui, puxar as orelhas dele, para dar um oizinho aqui. Chega aqui, mozão. Estamos aqui fazendo a gravação online aí sobre esse carro mais uma vez, mas que o Pai Celestial venha aí nos direcionando, amém? Então, não disperse, seja com o ouvido sensível ouvir a palavra do Senhor e vamos que vamos, porque Deus tem grande plano para mim e para você. Antes, eu quero trazer a você uma palavra maravilhosa que é de encorajamento. Comece o seu dia, comece essa tarde, o decorrer dessa tarde, com o finalizar da noite, mas comece com sempre o seu dia, o dia a dia, com otimismo
e entusiasmo. Seja uma pessoa que a cada dia, a cada manhã, venha buscando essa força, essa perseverança de ser otimista, sempre em tudo, para que eu e você possamos sempre sobressair os dias maus, os dias de escassez. É necessário nós sermos otimistas. Quando nós temos otimismo, muitas das vezes a gente consegue superar e suportar as adversidades. Otimista é sempre estar sempre esperando o grande coisas, ainda que a realidade apresente o pior, né? O otimista, ele sempre tem uma fé e uma convicção que o melhor que vai acontecer, ainda os ventos soprem em direção ou pior. Mas ainda a fé e o otimismo são fundamentais, tá? Na vida daquele que sonha, no coração daquele que acredita. E no impossível, para que o impossível possa acontecer. Para que eu e você alcancemos o nosso almejado sucesso, nós devemos ser otimistas. Nós devemos ter fé, perseverança e compreender que as grande, perfeita, boa vontade do Pai é que nós continuamos sendo perseverantes, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Tenha certeza que o otimista faz florescer as suas ideias. Lembra sempre disso. E seus caminhos, né? E suas certezas e a fé fortalece as suas ideias. E fortalecendo as suas ideias, te instrui em seus caminhos, né? Ilumina a sua certeza e te faz vencer em meio às suas incertezas alheias. Lembra sempre disso. Para que nós possamos sempre sobressair esses dias de escassez, é necessário ser otimista. E lembra mais, que o diálogo é uma ponte que une, né, as pessoas e especialmente os casais. Quando você tem um diálogo sobre a sua casa, sobre a sua vida, você consegue, né, de fato, sobressair os dias difíceis. Mas para que isso aconteça, é necessário que você tenha diálogo. E esse diálogo tem que ser sempre contínuo, dia a dia. Lembra que a ponte do diálogo é que une a família, une o casal, une, né, o relacionamento em momentos de trabalho. Nós precisamos compreender os planos que o Pai tem para mim e para você. E quando Ele traz sobre essa forma de diálogo, Ele vem nos trazendo sobre isso. E quando um casal aprende a demonstrar através do diálogo, né, o que espera do outro, o que gosta, o que não agrada, o que agrada, né, a relação fica mais verdadeira e mais duradoura. Para que se tenha um bom relacionamento, para que se tenha um bom convívio, é necessário que nós possamos dialogar com paciência, com clareza, um respeitando, claro, o espaço do outro e sempre colocando os pontos positivos, né, à frente da situação e tirando tudo que for negativo, mas colocando sempre a clara da mesa para que isso seja bem esclarecido, para que nada venha, né, ser algo de obstáculo que venha causar algum transtorno, algum dano. Amém? Quando o diálogo é capaz de unir as pessoas de tal forma que elas se tornam, lembra bem disso, aptas a viver o respeito simultâneo. Quando o relacionamento começa a perder esses alicerce chamado diálogo, os parceiros, muitas das vezes, né, vão se distanciando. E o pior não é só a distanciação, vai criando alucinações mentais de tipo, eu acho, né, que ele não gosta daquilo, eu acho que ele está me enganando, assim por diante. E quanto menos diálogo é criado dentro de uma relação, maior distância entre os parceiros. Então, para que o casamento seja um casamento aí nutrido, alicerçado aí na palavra do Senhor, é necessário que nós tenhamos aí, né, um grande diálogo entre o cônjuge, sempre buscando respeitar, sempre buscando, claro, né, melhorar a cada dia mais, né? E o diálogo pode também acontecer de diversas maneiras, através de quê? De olhares, palavras, atitude. O pensar é uma semente que vai crescendo na relação e com o passado dos anos vai corroendo os sentimentos, né, e a união. Muitas vezes quando um dos, né, e pois a semente
do amor foi sufocado pelo veneno da mentira, da hipocrisia, até da omissão. Então, que nós sejamos sempre vigilantes, né? Que nós possamos compreender de fato que Deus tem grandes planos para nós e que nós possamos aí fazer essa ênfase de refletir. E refletir muitas das vezes é considerar um dos maiores reformadores eclesiásticos. Quantas pessoas no tempo aí da Bíblia aí, né, que passaram, que fizeram suas reflexões, que dialogaram, que trouxeram, né, para nossas vivências aí algo que verdadeiramente fosse para acrescentar a vida conjugal, a vida familiar e parentes. Nós precisamos sempre dialogar. Nós precisamos sempre aprender a ouvir também. E muito mais. Precisamos ainda mais. Precisamos aprender a respeitar o ponto de vista do outro. Sempre lembrando, todos dois têm a sua própria verdade. A única diferença entre a razão e a emoção. Você escolhe guardar a tua razão, que é a certeza que você está totalmente certo, e optar para a emoção, que é você o que? Construir com o aprendizado de um com o outro, o seu matrimônio ser nutrido e cultivado. Lembra disso. Ninguém vai ganhar tendo sempre uma razão. E você não vai ser mais e nem menos quem você acha que não tem razão. Muitas das vezes nós achamos que o outro não tem razão, mas a razão dele é totalmente diferente da minha. É só uma discordância de pensamento. Mas lembrando que Deus não nos fez um ao outro. Colocou duas pessoas diferentes e pessoas imperfeitas para se conviver junto. Então, para que o relacionamento seja nutrido, cultivado, é necessário que você sempre saiba disso. A lidar com o teu cônjuge, a lidar com as opiniões do outro, a lidar com as aprovações que a vida vem nos trazendo. Amém? E mais, aí eu vou te trazer então uma grande e merecidamente reflexão sobre aí Abraão. Esse cara, esse pai da fé, né? Que recebeu um chamado de Deus e foi caminhar por fé. Quando eu e você caminhamos por fé, quando nós temos essa convicção, nós aprendemos a sobressair. Então lá em Gênesis capítulo 11, versículo do 10 e 12, não, versículo 10, e depois lá em Gênesis capítulo 12, versículo 8, depois eu quero que vocês vão lá, medite, para que o Espírito Santo de Deus fale com vocês. Diz assim, todos têm interesses, né, em conhecer o futuro. Por isso, há tanto astrólogo, futuristas, videntes e horóscopos, entre outros oferecendo o que nem ele sabe. Só há um que conhece um fato, o futuro. Não só da vida de cada um de nós, mas do futuro de tudo, que é o eterno, o nosso Deus eterno. A vida de Abraão deve servir de exemplo para mim e para você. Lembra disso, tá? Como caminhar para um futuro desconhecido. Amém? Confiando em Deus que planeja o futuro. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, deixa eu só abrir primeiro, vamos emprestar a Bíblia um pouquinho. Lá em Gênesis capítulo 11, eu quero ler para vocês, só um pouquinho aqui. Só para nós não fugirmos, né? Um pouquinho dessa percepção aqui. Olha só, Gênesis capítulo 11, versículo 10, diz assim, 11:10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, e 2 anos depois do dilúvio. Lá no versículo 11 diz assim, e depois de mim gerou, ele fez todas as gerações, então é a descendência de Sem. Ele fala aqui, né? Abraão, ele teve esse entendimento. Ele percorreu todo um chamado do Senhor, e aí ele passou por essas gerações aonde ele teve esse chamado, tá? E lá no versículo 12, onde vai falar de Abraão, porque essa aqui é a família de Abraão, só um pouquinho, que é 12, capítulo 12, 8,
só virando uma página, quem tiver com a Bíblia em casa, diz assim, no versículo 8, passando dali para um monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém? Presta bem atenção. Abraão, ele era da geração ali, da família da descendência de Sem. Mas ele teve um chamado. E o chamado, Deus diz assim para Abraão, Abraão, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, toma Sara como esposa e vai, ide, caminha, porque eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. A terra que eu prometi para os teus pais. A terra que eu vou te dar como possessão. Então, Abraão, ele compreendeu o chamado de Deus e ele obedeceu. Lá em Hebreus, aí eu vou abrir Hebreus, onde ele pede, Hebreus 11, para você ver que Abraão, ele foi um cara assim, obediente, o chamado do Senhor. Ele atendeu todo o tempo qual é os planos que Deus tinha para ele. E Deus colocou então Abraão a viver um ministério. E o ministério de Abraão era um ministério totalmente ministrado. Abraão, Hebreus 11, 8, diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, a partir de sem saber onde ia. E pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro como ele da mesma promessa. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, deixa os... Mano, o coelho vai debaixo do carro, mano. Mano, o coelho vai debaixo do carro aí, mano. Oh, Deus, perdão, gente. É que é um coelhinho aqui custoso. Tá aqui me tirando a concentração. Oh, glória. Então, queridos, Deus faz essa chamada para, Abraão. E ele, então, recebe essa obediência do pai e ele vai para essa terra que mana leite e mel. E ele caminha, peregrinando então por essa caminhada. Abraão foi um cara que se obedeceu o chamado do nosso Senhor Jesus. Ele todo o tempo, ele obedeceu, ele entendeu e ele compreendeu os planos que Deus tinha sobre ele. Muitas das vezes, querido, nós precisamos deixar os nossos ouvidos sensíveis ouvir a voz do Senhor. Deus faz um chamado e esse chamado, ele é preciso a ser obedecido. Quando Deus nos chama para poder caminhar num caminho com fé, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus, compreendendo de fato que Deus ele é soberano, que ele vai fazer cada dia mais, infinitamente mais sobre mim e sobre a sua vida, nós alcançamos sempre um almejado sucesso no decorrer do dia. Deus fez esse chamado para o povo de Abraão. Deus falou com Abraão, Abraão, você vai pegar Sara e vai ide, porque eu tenho algo para você. Eu preciso que você caminhe para um lugar que eu vou te enviar. Abraão poderia ter questionado, dizer, não, eu vou ficar aqui perto dos meus pais, porque ficar com meus pais é bem mais tranquilo. Ficar na barra da saia da mãe é bem tranquilo. Porque a mãe ali, ela vai ajudar a fazer as coisas. E se às vezes a mulher ou o esposo não fizer, os pais vão fazer. Eles vão sempre dar esse direcionado de ajudar, porque o papel dos pais sempre é de ajudar, né? E os pais cria sempre essa responsabilidade de quando o filho está em situação difícil, de ajudar. Mas a palavra do Senhor também nos exorta e nos ensina com Abraão, que nós devemos compreender de fato que nós temos um chamado. Os nossos pais nos prepara, nos molda até um certo tempo e depois ele fala, agora vai. Vai porque eu preciso ver a geração. Então ide e vai e prega o meu evangelho e cumpra de fato o meu chamado, a minha obra. E a minha obra é que você tenha, reproduza, Reproduza a sua geração. Porque se você então não casar, não tiver ali uma vida conjugal de matrimônio e não procriar, qual será essa nova geração futura que vem?
Qual é essa geração? Então o Pai, ele faz ele nos chama para essa atenção nessa tarde, para que a gente compreenda os propósitos. Ser otimista é você sempre compreender que Deus está trabalhando. Mesmo em dias difíceis, mesmo em situações difíceis, Deus está trabalhando em mim e em você. Deus está trabalhando no nosso interior. Lembra? Então nós precisamos sempre estar assim firme e perseverante. Nós precisamos todo o tempo compreender o chamado de Deus. Então lá em Hebreus 11:8 ele faz isso. Ele faz esse chamado. E ele mostra para Abraão onde ele tem que ir. E aprendemos então a entrar em todo o nosso futuro nas mãos. Aprendemos a colocar e buscar de Deus sobre os nossos futuros. E nós colocamos na mão do nosso Criador. Para que ele então nos direcione e nos ensine quais são o caminho, o propósito por ele. E quando nós entregamos o nosso futuro na mão do Senhor, quando nós perseveramos, convicto que Deus ele é soberano e ele está ali caminhando todo o tempo com nós, então Deus vem e faz um grande chamado, ele faz uma nova história para nós. Ele nos conduz a escrever a nossa história, de conforme ele quer. Amém? Sabendo que este é o melhor caminho. Quando Deus nos ensina, nos direciona que esse é o melhor caminho, que nós então andando segundo a promessa de Deus, andando segundo os preceitos do Senhor, compreendendo que nós devemos caminhar para o alvo que é Cristo, mas tendo essa convicção que nós devemos ser sempre perseverante, sempre otimista, buscar sempre alegria, tirar sempre as tristezas dos nossos olhares, compreendendo de fato que o natural da fé é quando você busca de dentro do seu interior, que você compreende qual é o propósito que o Pai tem para você, você vai sobressair os dias difíceis. Nós só não sobressaímos os dias difíceis quando nós permitimos ser o próprio fracasso nosso. Mesmo nós fracassando, nós precisamos ser fortes em Cristo. Mesmo tudo estando fracassado, nós precisamos estar com os olhos fintados do Senhor e compreendendo que com o nosso Senhor nós somos fortes. O que parece ser frágil, fraqueza, fracasso meu e seu, mediante o olhar do Senhor, nós somos fortes, porque o Senhor nos capacita e nos fortalece a cada dia, a cada manhã. Amém? Lembra sempre disso. E mais, Abraão vivia em Ur, dos caldeus, certo? Uma cidade grande, com cerca de 250 mil habitantes. Uma rica, mas também violenta. Uma cidade violenta, imoral e de idolatria. Deus chamou Abraão para que saísse dessa terra e de sua parentela, certo? E da casa dos seus pais. E fosse para uma terra que lhe mostraria. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. E com a promessa de fazer dele uma grande nação. Deus tinha planos para Abraão. Amém? Sendo abençoado, tendo seu nome engrandecido, engrandecido, e dele vir a ser uma bênção. Todos que fosse abençoado, seria abençoado, e os que fosse amaldiçoado, também seria amaldiçoado. A promessa ia além das famílias da terra, seria abençoadas por meio dele. Isso está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 ao 4. Abraão obedeceu. Nós devemos sempre ter essa obediência com Deus. Abraão obedeceu ao Senhor e partiu confiante plenamente nele. Começou a caminhar, ouvindo e obedecendo às ordens do Senhor. Apesar das lutas e das dificuldades apresentadas todo o tempo, por esse caminhar com Jesus que não é fácil, apesar que ele via sempre luta, via sempre dificuldade, ia prosseguindo, sabendo que Deus estava fazendo o melhor, não só para ele, e sim para a sua família, mas para todas as famílias da terra. Então, ele sabia que Deus tinha um plano, ele sabia que ele ia passar por dificuldade, ele sabia que ele estava passando, ele podia falar, Deus, eu não aguento mais isso, embora, voltar para trás, mas ele falou, não, eu vou prosseguir, mesmo que os meus olhos não vê nítido a vitória do Senhor, mas eu vou prosseguir, porque eu preciso de cumprir esse chamado do meu Pai. Eu preciso de chegar até onde meu Pai queira que eu chegue. E se eu não suportar e morresse no meio do caminho, amém, porque então até ali
era o tempo que eu tinha que seguir com o Senhor. Nós precisamos ter sempre essa nítida certeza que mesmo que os dias estão difíceis, mesmo que parece tudo bem mal, nós precisamos estar convicto que Deus é soberano. Adriana, então, e se eu não entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, aonde meu Senhor declarou ali a coroa da salvação? Querido, você chegou até onde era para chegar. Se nós não chegarmos até lá, é porque Deus quis daquela forma e ele viu que o nosso coração não poderia chegar até aquilo. Porque talvez nosso coração estava sendo, sabe assim, ainda precisava de ser transformado. E só não houve mais tempo. Entende? Então nós precisamos compreender que os tempos é de Deus. Deus já predestinou um tempo para mim. Se eu não mudo, não me converto dos meus maus caminhos, quando chegar a hora dele me recolher, já não dá mais tempo. Entende? Então eu preciso sempre me mudar. Eu preciso sempre transformar. Eu preciso sempre buscar algo novo para mudar a minha conduta. E Deus faz isso. Deus faz isso comigo e com você. E Abraão obedeceu ao Senhor. Então, a partir dessa partiu confiante, tendo essa convicção, né? E mais, e você observa bem que buscando viver como Abraão buscou viver, de um modo separado das influências pecaminosas que a vida muitas das vezes nos oferece, das nossas sociedades, né? Que muitas das vezes são odiernas, né? Mesmo vivendo em um mundo corrupto e nós não permitindo sendo corrompido, mesmo nós passamos por dias grandes de escassez, tem mantido então a nossa honestidade alicerçada também com a nossa fé. Quando nós mantemos o nosso caráter, a nossa dignidade, a nossa honestidade, sabe? A nossa fidelidade em Deus. E fugindo da aparência do mal, fugindo, né, da corrupção que vai corromper o meu e o teu coração, nós estamos caminhando com o Senhor. E caminhando com Ele, mesmo passando dias árduos, mesmo passando por situações de escassez, mesmo passando por vendavais, por tempestade, nós tendo essa convicção que Deus está conosco e é soberano. O Deus, nosso Pai, que tudo vê, Ele fará infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. É isso que eu e você precisamos compreender. Quando nós mantemos, então, fora desses preceitos, vivendo fora de viver esse mundo de imoralidade, né? Você percebe que nós começamos a viver então um mundo de pureza, aonde nós temos um grande propósito de sempre estar mais perto do Senhor. Eu quero te dizer que lá em Hebreus 11, capítulo 1, diz assim que, ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Pois, lá no versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O versículo 3 do capítulo 11 ainda diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então eu quero te dizer o seguinte, olha, quando tudo nos parecer mal, quando parecer que a nossa fé já está inabalável, é necessário que eu e você, então, busque de Deus esse aprendizado. Que nós buscamos do Senhor o propósito que o Pai Celestial tem para mim e você. Eu quero dizer essa tarde que caminhar com Deus, caminhar no caminho, nos preceitos de Deus, não é fácil. Caminhar com fé em dias que vivemos dias de escassez não é fácil, porque quando estamos em bonança, nós caminhamos muito bem. Então, nós queremos dar glória em tudo. Mas o dia de escassez, o dia que tudo tá mal, o dia que você não tem dinheiro para comprar aquela comida, o dia que você não tem dinheiro para pagar teu aluguel, o dia que você não tem o dinheiro para você dizimar nem ofertar, o dia que você não tem o dinheiro para poder pagar a tua luz, a tua água, para poder para pagar a tua gasolina e assim sucessivamente outras coisas que são do nosso, sabe, deleite pessoal. Nesses dias de escassez, quando tudo vai mal, é necessário ser muito forte para caminhar com o Senhor. Porque são os momentos mais difíceis, são os momentos que mais abandonamos o Senhor. Porque nós dizemos assim, o Senhor, Ele não sabe de mim, Ele não está preocupado comigo. O Senhor não se preocupa com o meu bem-estar, com a minha vida, com o que eu estou passando. E eu quero te dizer para você
que quem diz isso para você é Satanás. Deus, o Pai todo celestial, Ele está preocupado comigo e com você. E Ele vai fazer infinitamente mais do que eu e você almeja espera. Basta que eu e você creia nisso. Basta que eu e você busque de Deus essa aprendizagem. Então, aprenda. Aprenda a escolher o melhor. E o melhor é servir o nosso Senhor Jesus. O melhor é andar no caminho por fé, buscando sempre a certeza e a convicção que Deus, Ele é soberano. E que Ele vai fazer o quê? Infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Quando eu e você compreendermos disso, quando eu e você entregar verdadeiramente na mão do Senhor todos os nossos anseios, todas as nossas ansiedades, todos os nossos dados inflamados, todas as nossas convicções e nossas derrotas, as nossas fraquezas, as nossas lamuras, as nossas tristezas. Quando nós aprendemos de fato lançar aos pés do Senhor, mas também caindo de fato aos pés do Senhor e orando, pedindo para que o Pai mude a nossa visão caótica. Deixa eu te falar, grandes coisas vão acontecer sobre mim e você. Você quer ver o agir de Deus acontecer? Faça uma diferença na sua vida. Seja mais otimista. Tira o negativismo de você. Tira o pessimismo da sua palavra, da sua boca, das suas convicções. Haja segundo é a conduta do Senhor. Haja de conforme você possa melhorar o teu relacionamento. Seja uma pessoa mais parceira. Seja uma pessoa que tenha diálogo sobre o teu lar. Seja uma pessoa que saiba dialogar com as pessoas. Seja uma pessoa que saiba, assim, sabe, a cada dia, cada manhã, se impor e saber escutar um ao outro. Faça uma grande diferença na sua vida. Muda totalmente os fatos que você está acostumado a vivenciar. Tira de você essa mania de achar que sempre você está sempre certinho. Comece a escutar mais. Comece a fazer, sabe, uma dimensão. Se põe você fora de você, mas coloca teu ponto de vista para que você olhe qual dos que você poderia, você de fora, sendo você não o dono daquela opinião que deu. O que você poderia fazer, acrescentar? Para que a ideia do outro pudesse ser melhor do que a ideia que você deu, ou a sua ideia ser melhor do que a do outro. Por que não fazer uma conversão dos fatos? Lembra que o nosso patriarca, sabe, pela fé, lá no versículo 8 do capítulo 11, diz assim, que pela fé Abraão, né, quando escutou o chamado, ele obedeceu. Será que eu e você estamos obedecendo? Será que nós estamos assim obedecendo o chamado do Senhor? Nós estamos realmente obedecendo o que manda os preceitos do matrimônio? Nós estamos compreendendo que sem diálogo o casamento não vai fluir? Nós estamos entendendo que sem diálogo a nossa vida familiar não vai andar? Se não tiver diálogo, os nossos filhos não serão bem direcionados? Se nós não tivermos diálogo dentro de uma empresa, essa empresa vai falir. Se nós não tivermos diálogo dentro do nosso relacionamento social, esse relacionamento pode se quebrar? Será que nós temos a nítida entendimento se nós não tivermos um bom diálogo sobre os nossos ministérios? O nosso ministério também pode cair e vir uma queda muito brusca. E essa queda pode ser que ela caia para um declínio e ela não consegue sobressair se a tempestade mal. Quer ser vencedor? Comece a fazer uma análise de você. Começa analisando, mas lembrando, caminhar com o Senhor, sempre, perseverante, sempre, cada dia mais. Saber ouvir mais, falar menos, saber se pôr no lugar do outro, saber compreender a razão do outro, saber buscar, não desfazendo da sua, mas juntando a sua com a do outro, o que pode ser construído de bom, que seja melhor do que você, a opinião sua e dele que foi dada. O que nós podemos de fato fazer para sobressair a cada tempestade que nós vamos encontrar pela frente? Então, que essa tarde Deus abençoe você e que Ele resplandeça assim o rosto dele sobre mim e você e traga paz. Que toda enfermidade que estiver sobre a sua família, que caia por terra. Que todo desengano, que toda palavra ao contrário, que toda seta lançada pelo maligno, que caia por terra, mas que prevaleça a palavra viva e eficaz do nosso Criador. Amém? E ó, beijo, paz e graça. Quero saudar o irmão Luiz Fernando Monalisa Menezes,
Que Deus abençoe você, abençoe essa tarde maravilhosa. Muito obrigada por esse momento. Seja sempre bem-vindo à nossa live, ao nosso canal Missão Orar Sem Cessar. Quero agradecer a nossa linda, querida irmã, Dona Joana, que Pai Celestial te abençoe, gata, e te fortaleça cada dia mais e fortaleça teu ministério de infantil. E que o Deus abençoe a nossa igreja Sal Jardim Europa, hoje, amanhã e sempre. Que Deus abençoe toda a nossa liderança, abençoe os nossos pastores, abençoe todos os familiares, né? Todos os nossos familiares. Que o Pai possa, se a cada dia, a cada manhã, trazer sempre um renovo para mim, para você. Que Deus venha aí, né, nos fortalecer, porque a palavra do Senhor, ela é sempre viva e eficaz. E Deus é bom. Todo o tempo o nosso Senhor Jesus é bom. E Ele vem assim, trazendo sempre um renovo para nós. Amém? Quero agradecer a cada um que entrou nessa live. Quero agradecer os outros que estão visualizando a nossa live. Os que ainda vão assistir esse vídeo. Quero te convidar você a seguir nós pelo nosso canal, pelo YouTube, Missão Orar Sem Cessar, com Adriana Paula. Vai lá, se inscreva, né? Ative o sininho para receber mais informações. Envie essa palavra do Senhor. Seja você um discípulo de Deus. Envie as palavras que chegam até os confins dessa terra, para que pessoas como eu e você recebam de Deus essa palavra abençoada. Pessoas ainda que não conhecem a Cristo, que eles possam conhecer esse nosso Jesus Todo-Poderoso. Faça algo diferente para a sua vida hoje. Mude a sua maneira de pensar. Abrace mais o teu cônjuge. Carinho, mais aconchego, mais diálogo, mais perseverança e outra coisa, mais paciência. Sejais passivo. Sempre, sempre o passivo ele vence. Amém? Paz. Deus vos abençoe e até amanhã com mais um dia aí, com eu e você no que? O meu, o seu, o nosso canal Missão Orai Sem Cessar. Amém? Paz e a graça, amados. Deus abençoe. Pera, deixa eu ver. Orai por mim. Não tô... não... Luiz Fernando, deixa eu te falar. Muitas das vezes, sim, vou orar pelo seu matrimônio, tá? Até que realmente um de vocês arrume um outro, nunca há um fim. O fim é quando um começa, então, já a destrechar para um outro relacionamento, certo? Muitas das vezes o nosso casamento, enquanto passando do tempo, né? Ele vai caindo talvez em uma rotina. E o Pai Celestial, eu creio que Ele vem te dizendo assim, essa tarde: sejais forte, corajoso, perseverante. Fica firme, tá? Muitas das vezes o relacionamento ele dá uma pausa porque ele precisa que alguém acorde. E quando nós estamos trabalhando muito, o casal em si, ele está trabalhando muito, ele não percebe que está tendo um trincado ali na relação. Às vezes alterações, estresse, né? Muitos problemas. Eu não sei qual é o problema de vocês, mas isso eu vou te chamar pra gente irmos, né? Pro Messeja, para que a gente possa orar junto e falar sobre isso lá mais no PV, tá? E eu sei o seguinte, que o casamento muitas das vezes ele acaba fazendo essa quebra, né? E eu sei o quanto que vocês devem se amar. Ela com certeza não esfriou esse amor. E você tá aí com ele ardente. Eu vou orar por vocês e te pedir assim: primeiro, sejais forte, corajoso, paciente, para dar um prazo dela respirar, né? E cair em si. Muitas das vezes, quando nós procuramos o outro no calor da emoção, você não deixa a pessoa refletir. A parte que está desesperada porque o outro saiu, porque quem sofre é quem fica. Quem sai com aquela atitude dizendo que não volta. E a pessoa que fica, geralmente ela fica com a cicatriz da palavra eu não volto mais. Mas eu quero te dizer que a última palavra quem dá é o nosso Senhor Jesus. Então, fica firme, persevera, não sai da igreja, não desmotive, não desanima. O diabo, ele tá ao nosso derredor porque ele veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para destruir casamento. Ele veio para aniquilar o relacionamento. Por isso que Deus levantou pessoas para orar para as outras. Deus, quando Ele me fez esse chamado, Ele me fez um chamado porque Ele falou: a família precisa dessa oração. O casal precisa dessa oração. E muitas das vezes, nós se sentimos assim fragilizados. Quando algo acontece de ruim conosco.
E muitas das vezes nós não achamos pessoas para nos dar um conselho positivo. Mas conselho ruim, o diabo vai lançar muito para dar para você e para ela. E eu tenho que te dizer o seguinte: não escute pessoas que não conhecem Jesus. Não ande com pessoas que não vai acrescentar o teu casamento. Mas ande com pessoas que possam orar e pagar um preço com você. Muitas das vezes nós falamos: pai, eu estou só. Você não está só. Tanto que Deus fez você entrar nessa live hoje. E eu quero te dizer que Deus vai restaurar esse casamento. Deus vai transformar. O que estava errado nele vai ser consertado. Sabe? As opiniões distorcidas vão ser consertadas. Tudo é um tempo de Deus. Espera, respira, porque só tem poucos dias, né? Eu sei que é doloroso. Nossa, o primeiro dia eu posso imaginar como deve ter sido horrível. O ontem, então, pior ainda. O hoje ainda vai ser pior. Sabe por quê? Porque a sensação de você entrar dentro do quarto e você não achá-la. É a sensação de quando for dormir. Porque quando tiver gente do seu lado, você consegue às vezes sorrir, conversar. Mas quando você tá só, parece que o mundo desabou, cara. Parece que tudo foi mal. Acabou. E você parece que não acha uma saída. Não desespere. Fica firme. Persevere. Fica firme. Não abaixa a cabeça. Não entra em crise. Não entra em pânico. Põe no seu coração. Coloca o teu amor acima assim, ó. E fala assim: Senhor, o Senhor me deu, só o Senhor tira. Só o Senhor tira essa mulher de mim. Não tem Satanás, não tem homem, não tem ninguém, não tem amizade, não tem má influência, não tem palavras mal faladas, não tem nada, nem cilada do inimigo que vai derrubar o meu matrimônio. Bate o teu pé e diz: Senhor, eu quero minha mulher de volta. Eu quero o meu casamento nutrido em fé de volta. Eu não aceito essa quebra de aliança, pois o Deus que eu conheço, que é o Senhor, é vivo e eficaz. E o meu casamento é alicerçado na tua rocha. Eu vou orar daqui com você. Eu vou pegar, assim que finalizar essa live, vou colocar em campanha de oração. Vou pagar um preço da madrugada por você. E põe no seu coração: Deus vai restaurar esse casamento. E você ainda vai testificar esse dia da volta dela. Porque Deus, Ele é soberano. Não desiste. E não pense jamais que Deus desistiu de você e dela. Porque Deus, Ele é soberano sobre a vida de vocês. E Ele vos ama. Deus, Ele é família. Ele não é o Deus da morte. Ele é o Deus da vida. Amém? E tome cuidado. Talvez esse tempo de quebra de aliança possa vir coisas boas, positivas para vocês. Né? Muitas das vezes a mulher, quando ela está grávida, muitas das vezes ela sem perceber, sem saber desse diagnóstico, muitas acontecem aí de destruir casamento, parar relacionamentos, né? Porque acha que tá cansada e tá enjoativa e aquela coisa vai trazendo. Então cuidado, talvez aí venham algumas coisas novas que vocês não sabem. Alguma coisa pode estar acontecendo, onde está mexendo com o subconsciente dela e o seu. Mas é necessário que ambos estejam mais calmos, mais tranquilos, perseverantes, buscando em fé, né? Lembra que muitas das vezes, se nós agimos por grosseria, as pessoas também ficam desmotivadas por nós. Haja sempre consciente, sabe? Persevere ao Senhor, ore. Deixa eu te falar, Deus tem grande plano para você. Amém, meu amigo? Deus tem grandes planos para você, irmão. Deus tem planos de bênção e não de maldição. E Deus vai restituir a tua casa. Deus vai restituir a teu casamento. Deus vai restituir a tua família a 100 por 1. Aleluia. Fica firme, porque você ainda vai testificar a glória dessa mulher voltando pro teu lado. E deixa eu te falar, persevere na igreja do Senhor, persevere na casa do Pai. Não afaste dos preceitos de Deus, não afaste do caminho do Senhor. Continue orando por ela, continue perseverante. Ela vai voltar. E se ela demorar, você vai aprender a esperar o tempo que Deus vai dar a resposta. Fica tranquilo, ela não vai demorar, porque é só passageiro. É só passageiro, é só um tempo de aborrecimento. Mas é necessário que mude, né? O casal precisa mudar, para que um ajude o outro. Faça essa mudança, faça essa mudança. Vai lá no meu Deseja, que eu vou falar com você lá. Amém? Fique firme. Tô ligado, vou te chamar também no Deseja. A gente vai conversar. Paz e graça, lindona Maria Lua Marques. Ó, beijo, lindona. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família.
viu? Deus tem um plano maravilhoso para vocês. Deus abençoe cada um de nós, queridos amados, Senhor. Fiquem em paz. Deus abençoe. A paz e a graça. Oh, Pai de graça, Pai de bondade. Eu entrego, Pai, essa tarde agora também, Senhor, sobre as suas mãos. Não só todos que estão nessa live, como a casa da nossa irmã Maria Lua Marques, com a dona Joana, mas eu entrego, Senhor, a casa do Luiz Fernando sobre as suas mãos, para que o Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, vai de encontro à vida dele, a vida da Mona Lisa Menezes. Espírito Santo de Deus, vai de encontro à casa deles, vai de encontro ao casamento deles, Pai. Aonde ali, meu Pai, o Senhor tentou quebrar as alianças. Espírito Santo de Deus, onde o diabo tentou quebrar as alianças, vá lá, Senhor, ajude, meu Pai, restaura, meu Pai, esse matrimônio. Espírito Santo de Deus, nós repreendemos toda a retalaia, todo o engano de Satanás. Nós repreendemos o ódio, nós repreendemos a raiva, nós repreendemos a falta de perdão, nós repreendemos o orgulho, Pai, nós repreendemos a soberba, nós repreendemos, meu Pai, os dias maus, meu Pai, que estão assolando sobre os matrimônios. Pai de graça, Pai de bondade, eu ponho sobre as suas mãos agora a vida do Luiz Fernando e sua cônjuge, para que o Senhor venha, meu Pai, restaurar a aliança dele. Pai, o que tiver que ser mudado no interior dele, muda. Pai, se tiver que ser mudado no interior, meu Pai, da esposa dele, muda, Senhor. Mas, meu Pai, restaura esse matrimônio, meu Pai. Restaura, meu Pai, essa família, meu Pai. Ajude-os, meu Pai, a perseverar. Porque a tua palavra, Pai, diz que não há quebra de aliança, Senhor. Na tua palavra diz, meu Pai, que nós fazemos um juramento para um casamento, para uma vida inteira, meu Pai, até que a morte os separa. Então, Espírito Santo de Deus, toma posse desse casal. Toma posse, meu Pai, dessa casa, Pai. Quieta o coração do Luiz Fernando. Vai acalmando ele. Vai trazendo paz. Vai trazendo calmaria. Vai trazendo renovo. Vai trazendo, meu Pai, ânimo para que ele creia. E sempre que o Senhor é convicto sobre a vida dele, abençoe-os e proteja-os hoje, amanhã e sempre. Abençoa cada um que está nessa live, Pai. Abençoa cada um que ainda hei de ver esse vídeo, Pai. Abençoe, meu Pai, a nossa casa, a nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Aleluia. Amém, querido. Paz e a graça. Fica com Deus. Deus vos abençoe. E até amanhã. A paz e a graça.